No próximo dia 21 de janeiro, completa-se 135 anos da visita da Princesa Isabel a Guaíba. E ela esteve hospedada aqui, nesta casa, na Casa Rosa, e nós vamos lá agora conversar com o Sr. Roberto Baldino para saber um pouco dessa história. Sr. Roberto Baldino, em que ano foi construída esta casa? Essa casa por volta de 1867, 68. Foi construída pelo meu tataravô para ser casa de veraneio da família. Guaíba era um lugar de veraneio privilegiado, né? Muita gente vinha para cá. Aqui meu avô conheceu minha avó, enfim, daqui a minha família sempre esteve no verão aqui veraneando. Eu passei a vida inteira morando no Rio São Paulo, sempre veraneando em Guaíba. Hoje eu estou aqui no verão e me pergunto se eu não vou para a praia. Por que eu vou para a praia? Eu sempre quis veranear aqui. Exatamente. Eu era frequentador da Praia da Alegria quando ela era mais limpa, né? Certo. Para nós, isso aqui, a minha infância aqui foi um paraíso. Isso aqui era uma beleza. No dia 21 de janeiro de 1885, ocorreu um acontecimento histórico aqui nessa casa. Você poderia narrar para a gente como foi esse acontecimento? Sim, isso aí está registrado no Diário da Princesa Isabel e há várias versões desse diário. A versão que eu conheço e que me deram consta que ela esteve hospedada aqui e isso sempre foi confirmado pela minha família. Ela esteve hospedada e passou uma noite aqui. Porque o meu tataravô, segundo esse diário dela, foi companheiro do avô dela, que foi o Pedro I do Brasil e IV de Portugal, durante o cerco do Porto em Portugal, quando o Pedro I se deslocou para lá para assumir o reinado. Então, esse meu tataravô tinha sido companheiro o pai do meu tataravô tinha sido companheiro, do Pedro I. E ela veio, bom, talvez até por um ato político, porque, enfim, 1835, a Revolução terminou em 45, depois, enfim, província de São Pedro do Rio Grande do Sul, pode ter tido uma conotação política dela se deslocar e visitar exatamente esse personagem, porque, enfim, ela estava já no final do reinado, o reinado terminou em 89, e talvez quisesse fazer uma demonstração de que agora as coisas estavam sob controle da monarquia, né? Não sei. Mas consta numa outra versão do diário uma coisa absurda, que ela teria saído de Porto Alegre de manhã, assistido um rodeio, comido um churrasco, e vindo no mesmo dia visitar o meu tataravô, não, portanto, nesse diário, nessa versão do diário, ela não teria ficado uma noite aqui, e teria voltado para Porto Alegre, chegado lá às 4h30 da tarde. O que, para acontecer isso num dia hoje, seria difícil, imagina, em 1885. Exatamente. Quer dizer que tem aí uma disputa, né, em relação às versões do diário dela. Mas na minha família sempre se soube que ela esteve aqui uma noite, inclusive houve um tempo que tinham guardado uns tamancos, que ela pediu um par de socos para passear na chácara de manhã. E a chácara era muito bem cuidada, porque tinha esse pedaço, e até lá em cima, tinham 500 metros de frente, né? Até onde hoje, há pouco tempo, morou o Quinca, ali era uma esquina, né? Sim. E tinha um potreiro lá em cima, enfim, era uma propriedade de 6 hectares, talvez, por aí, ou mais, 7. O senhor me relatou antes que na sua juventude o senhor morava no centro do país e vinha veranear aqui. Sempre. E que hoje o senhor pergunta para o senhor vai na praia, o senhor disse que durante toda a juventude veio até aqui para veranear, agora vai passar o verão aqui também. Certamente, porque em 2002 apareceu o que eu sempre quis, era um emprego numa universidade, abriram aqui a UERGS em Guaíba. Eu vim para cá, me apresentei com um trabalho que eu fazia em São Paulo, junto com a Tânia, minha mulher, eles disseram, mas é isso mesmo que nós queremos, e nos contrataram imediatamente. Então eu trabalho na UERGS desde então. Aí vim morar aqui, fechei a casa em São Paulo e vim para cá. O senhor é professor? Professor da UERGS. Certo. Sempre fui professor, comecei na URGS, depois fui para o FRJ, depois fui para a Unesp em Rio Claro, em São Paulo, e agora estou na UERGS já há quase 20 anos, 18, 19 anos. O senhor nos contou antes que essa casa ela era diferente, a configuração dela, que houve umas alterações. Você poderia nos contar melhor como é que foi essas mudanças? Essa casa, depois, quando eu fiz a reforma, eu descobri pelos alicerces que ela foi feita para ser em 2 casas. Mas o meu tataravô, quando comprou,
em 67, ele unificou as duas. Então elas pareciam duas casas muito parecidas uma com a outra, muito semelhantes. Unificou e a família dele veraneou aqui durante muito tempo. Ele morreu por volta de 1890, minha tataravó continuou, morreu por volta de 1910. E uma bisavó, que era filha única deles, morreu em 26. Então aí redividiram a casa em duas partes. Uma parte ficou com uma tia minha, e a outra parte meu pai conseguiu comprar, e foi a parte de cá na qual eu veraneei toda a infância. Eu me lembro desde pequeno, que eu perguntava no inverno em Porto Alegre, quando é que nós vamos para as Pedras Brancas? Já há 3 anos de idade eu reclamava que queria vir para cá, né? E depois aí fiz amizade com o Gui, o René Leão. Isso aqui sempre foi no verão podia escolher bicicleta, podia escolher banho na praia, podia escolher cavalo, podia escolher o que quisesse para fazer. Até aqui no centro havia praia, até aqui embaixo. Sim, aí era muito frequentada, né? Muito frequentada, toda a sociedade de Guaíba. O Itapuí de Guaíba foi campeão em 54, estadual, onde o pessoal treinava onde hoje é aquele trapiche que tem aqui na praia, que naquele tempo era um baixio, e juntava areia ali e formava um campo de futebol. E todo o pessoal de Guaíba daquela época eram exímios jogadores de futebol que passavam o verão jogando ali naquele junco. Depois montaram um time e foi o sucesso de 54, o Itapuí de Guaíba campeão estadual. Nós notamos aqui ao entrar na casa que o senhor formou um verdadeiro mini museu aqui na entrada, onde tem vários objetos históricos que fazem parte da história dessa casa. O senhor poderia nos apresentar algum desses objetos, por gentileza? Sim, bom, se você quiser olhar lá em cima, ainda estão aqueles 2 retratos pintados, não são fotografias, dos construtores da casa, que são meus tataravós. Depois, mais abaixo, você tem retrato de minha mãe. Ali você tem um reloginho que também era do meu tataravô, portanto tem mais de 100 anos de idade, não funciona mais. E aí tudo que eu fui recebendo, aparecendo dentro de casa, fui recolhendo nessa sala aqui. E o meu irmão, a minha prima, que tem também objetos antigos que foram da família, sabendo disso, me trouxeram alguns de presente. Então tem vários. A máquina de costura de 1940 da minha mãe, né? Você tem, enfim, um bordado ali com uma data da minha bisavó de 1855, quando ela era criança. E depois você tem, enfim, coisas que não são da minha família, mas eu coloquei aqui. Você tem atrás da filmadora, ali onde ele está filmando, você tem um móvel grande, que é o quê? É uma eletrola com álbuns de disco, 78 rotações, daquele tamanho, a manivela com gramofone, ou seja, não é elétrica, da década de 20, que quando meu primo me vendeu a parte de lá da casa, deixou a eletrola, trouxe para cá. Ela está com a corda escapada, mas enfim, é um móvel com história, né? Uma outra curiosidade que o senhor nos relatou é a questão da construção dessa casa, a forma como ela foi construída, como eram feitas as casas naquela época. O senhor poderia nos relatar novamente como é que é? Sim, você vê aquela parede que você vai encontrar lá atrás daqui a pouco, quando ele vai filmar. Eles colocavam tábuas a cerca de 60 centímetros uma da outra, e lá dentro eles botavam pedra e barro, e depois tiravam as tábuas, e aí rebocavam com cal, né? Então eu deixei uma dessas paredes, eu descasquei, tirei o reboco, deixei lá para se observar como é que foi, como é que era, né? Hoje não se faz mais isso, mas antigamente era comum. Esse assoalho está colocado em cima de pilotis. E as paredes da casa são de tijolos, estão construídas em cima do assoalho de madeira. Hoje é contrário a qualquer norma de engenharia você colocar alvenaria sobre madeira, porque a madeira não aguenta. Sim. Eu tenho lá em cima, eu modifiquei o telhado faz uns 3, 4 anos, e lá em cima eu tenho umas vigas originais, fininhas, 7 metros de vão, as vigas estão lá. Quando eu reformei o telhado, precisava de umas vigas que já estavam lá, do lado de lá estavam com cupim, tirei e coloquei eucalipto. O eucalipto em 3 anos quebrou. Ou seja, e as longarinas que estão aqui com 7 metros daquela época, perfeitinhas. Ou seja, eram construções feitas para durar. velho tempo, dos tempos antigos, funcionavam. Você vê, o assoalho está aí, não está podre nem nada. E a alvenaria está em cima do assoalho. Certo. Para nós encerrarmos essa reportagem, eu gostaria de pedir que o senhor assim, falasse um pouco para a gente da importância que o senhor acha
em manter viva essa história, em manter toda essa memória guardada dessas passagens tão importantes da nossa história, desse seu tempo de juventude? Isso eu acho fundamental, né? Quer dizer, você trazer o pessoal a Guaíba, falar da Revolução de 35, a epopeia, aquele heroísmo daquele pessoal nosso que ficou, né? E você dizer, olha, aqui aconteceu isso, ali aconteceu aquilo, lá, isso aí dá um impacto na pessoa que ela não esquece jamais, né? Essa situação de turismo que a Iris e o Guilherme estão promovendo ali na Casa Gomes Jardim, isso é uma atividade fundamental para a história, para nós ficarmos sabendo e preservar, né? Porque daqui a pouco tem alguém que já diz, não, vamos arrasar tudo, fazer um edifício. Até meu irmão que era construir edifício em Porto Alegre, quando a minha mãe morreu, eu tive que dividir isso aqui com ele, e houve um tempo que a gente não tinha resolvido ainda que ia ficar comigo. E ele dizia, não, ali nós vamos fazer o seguinte, nós deixamos a casa num canto e fazemos um edifício. Felizmente está proibido, porque aqui tem um sítio histórico e isso deve ser preservado, né? Para mim, se mantiver isso aqui durante 100 anos como uma fachada, para mim é tudo que eu quero. E herdeiros meus, meu filho, ele também quer preservar. A minha mulher, a Tânia, entrou no meu sonho. Eu estou com ela casado já há 40 anos. E ela entrou nesse sonho de preservar o que está. Me perguntaram, mas o senhor não vai tombar? Eu digo, a legislação para tombamento ela é feita contra o proprietário que quer destruir. Ela não é feita a favor do proprietário que quer conservar. Se eu tombar isso aqui e quiser mexer no telhado, eu não posso. Sim. É um absurdo. Então, eu preservo porque acho importante para a história de todo sentido, não só a história farroupilha, como também a história que veio depois, todas as mudanças de governo, né? E hoje o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma varredura por lixo de todo o passado, né, no governo atual. O passado não conta, o interesse é o presente. Isso é muito ruim. Então nós gostaríamos de encerrar essa reportagem agradecendo ao Sr. Roberto por nos receber nessa casa tão bonita e de tantas histórias. TV Costa Doce é a voz da comunidade. Tratores Teixeira, há 30 anos vendendo e reformando tratores e implementos agrícolas. Desde 1989 atuando na manutenção e revenda de tratores, implementos agrícolas, pneus novos, peças e acessórios, prezando pela qualidade dos produtos e satisfação dos clientes. Possui uma grande estrutura localizada na cidade de Guaíba, a 30 quilômetros de Porto Alegre, atendendo todo o estado do Rio Grande do Sul. Mantém estoque de peças e implementos à pronta entrega, além de oficina própria especializada e transporte. Recebe seu trator ou implemento usado na troca. Aceita todos os cartões de crédito. Entre nossos principais clientes tem marinas, condomínios, construtoras, sítios e produtores rurais. Venha conhecer nossa loja e tomar um café com a gente. Será um prazer recebê-lo na rua Dr. José Carlos Ferreira, 95, na Pedras Brancas. Fone 3404-1146.